Bom, pessoal, aqui é o professor Wilson, professor de Física dos primeiros E, F, G e L. Vamos apresentar aí, falar hoje na aula sobre movimento uniformemente variado. Dar a definição e dizer que movimento uniformemente variado é um movimento em que a velocidade vai ser variada, vai aumentar ou diminuir em relação ao tempo. E, para isso acontecer, nós vamos utilizar um outro item chamado aceleração. A aceleração será uniforme, porém a velocidade vai variar, por isso o movimento uniformemente variado. Primeiro vamos ao tema da aula, que fala sobre o movimento uniformemente variado e a quem essa aula é endereçada. Depois, a definição diz que o movimento uniformemente variado é um movimento cuja velocidade aumenta ou diminui de forma constante em relação ao tempo. E diz também que esse tipo de movimento não é necessariamente retilíneo e está sujeito a uma aceleração constante. A velocidade muda, o tempo muda, porém a aceleração será sempre constante. Aqui embaixo vou colocar o endereço do canal onde esse vídeo está sendo postado. Aí vocês vão procurar lá no canal e estudar um pouquinho sobre essa aula. Esse movimento uniformemente variado, ele também é conhecido como movimento acelerado e consiste em um movimento onde há variação de velocidade, ou seja, o móvel sofre aceleração à medida que o tempo passa. Mas, se essa variação de velocidade for igual em intervalos de tempo iguais, então dizemos que este é um movimento uniformemente variado, também chamado de movimento uniformemente acelerado, ou seja, que tem aceleração constante e diferente de zero. O conceito físico de aceleração difere um pouco do conceito que se tem no cotidiano. Na física, acelerar significa basicamente mudar de velocidade, tanto tornando-a maior como também menor. Já no cotidiano, quando pensamos em acelerar algo, estamos nos referindo em aumento de velocidade, sempre. O conceito formal de aceleração diz que aceleração é a taxa de variação de velocidade numa unidade de tempo. Então, como unidade temos que a aceleração vai ser igual, né? Ou vai ser o resultado entre velocidade e tempo. Veja que a velocidade no sistema internacional é medida em metros por segundo e o tempo no sistema internacional é medido em segundos. Logo, nós temos divisão de fração. Fazendo essa equação, essa operação matemática, nós vamos dizer que a aceleração no sistema internacional é medida em metros por segundo ao quadrado. Logo, a aceleração, assim como para a velocidade, nós podemos definir uma aceleração média se considerarmos a variação de velocidade em um intervalo de tempo. E esta medida será dada pela razão entre a aceleração média, que é a aceleração que vai ser medida durante um determinado espaço percorrido em um determinado tempo gasto para isso, que a aceleração média será igual à variação de velocidade dividida pela variação de tempo. Então, a velocidade média em função do tempo que deve ser medida, nós vamos dizer que, no entanto, quando este intervalo de tempo for infinitamente pequeno, ou seja, tem-se a aceleração instantânea do móvel. Então, a aceleração, a formulazinha da aceleração está aí colocada, que fala que é a relação entre velocidade e tempo, e isolando
a variação de velocidade, nós vamos dizer que a variação de velocidade será igual à aceleração vezes a variação do tempo. Fazendo uma regrinha de 3 ali naquela fórmula de cima, nós vamos obter esta segunda fórmula aqui, que diz que a velocidade, a variação de velocidade, é igual à aceleração multiplicada pelo tempo. Mas sabemos que a velocidade, a variação de velocidade ou a fórmula da velocidade, a equação das velocidades diz que a velocidade final será sempre igual à velocidade inicial mais a aceleração multiplicado pelo tempo. Posição em função do tempo. A melhor forma de demonstrar esta função é através do diagrama de velocidade vezes tempo, ou seja, v vezes t, no movimento uniformemente variado. Então tem aqui o gráfico, né, mostrando na vertical o movimento das velocidades, né, a medida das velocidades, e na reta da horizontal nós vamos ter o tempo gasto para esse movimento uniformemente variado. Fechando aqui o gráfico, nós vamos ter uma figura, né? Nós vamos ter aí uma área a ser valorizada. Quando passamos o tracinho vermelho ali no gráfico, nós vamos formar aqui embaixo um trapézio. E vamos dizer que o deslocamento será dado pela área sob a reta da velocidade, ou seja, essa reta vermelha. A área do trapézio é abaixo dessa reta vermelha. Então, a variação de espaço será igual a velocidade final mais a velocidade inicial, dividido por 2, vezes o tempo. Onde sabemos que velocidade final é igual a velocidade inicial mais a vezes t, logo, o deslocamento, a variação de espaço percorrido será igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes tempo, mais a velocidade inicial multiplicado pelo tempo dividido por 2. Assim, a variação de espaço ou espaço percorrido será igual a 2 vezes a velocidade inicial multiplicado pelo tempo, dividido por 2, mais aceleração vezes tempo ao quadrado, também dividido por 2. Aí nós vamos ter essa equação na sequência, que a variação de espaço é igual a velocidade inicial vezes tempo, mais meio vezes aceleração vezes tempo. Aí nós já juntamos essas duas vezes tempo ao quadrado. Juntando essa equação, resolvendo, fazendo a operação matemática dessa operação, nós vamos ter que a posição final do móvel será igual à posição inicial mais a velocidade inicial vezes tempo, mais meio vezes a vezes t ao quadrado. Interpretando esta função, nós vamos poder dizer que o seu gráfico será uma parábola, pois é resultante ou será um resultado de uma função de segundo grau. Agora, todas as funções que nós já observamos, que são duas aí, nós vamos utilizar uma terceira, que é de Torricelli, que junta tudo, que diz assim: até agora, conhecemos duas equações do movimento uniformemente variado, que nos permite associar velocidade ou deslocamento com o tempo gasto. Torna-se prático encontrar uma função na qual seja possível conhecer a velocidade de um móvel sem que o tempo seja conhecido. Para isso, usaremos as duas funções horárias que já conhecemos e deduziremos uma outra função. Então, nós já conhecemos essa, que a função das velocidades, ou a equação das velocidades é velocidade final igual a velocidade inicial mais aceleração vezes tempo. E a segunda, que o espaço final será igual ao espaço inicial mais velocidade inicial vezes t, mais meio vezes a vezes t ao quadrado. Isolando t na primeira equação, nós vamos dizer que t será igual a velocidade final menos a inicial
dividido pela aceleração, utilizando aí uma regrinha de 3. Agora, substituindo t na segunda equação, nós teremos que a posição final será igual à posição inicial mais velocidade inicial multiplicado pela velocidade final menos a velocidade inicial dividido por a, mais meio a multiplicado por velocidade final menos velocidade inicial dividido por a. Ou seja, nós utilizamos no lugar do t o resultado dela ali quando nós isolamos na primeira equação o t. Assim teremos que a velocidade final menos a velocidade inicial será igual, ou desculpe, que a posição final menos a posição inicial será igual a velocidade inicial multiplicada pela velocidade final menos a velocidade inicial ao quadrado dividido por a, mais a aceleração mais o tempo multiplicado pela velocidade ao quadrado menos 2 vezes velocidade final vezes velocidade inicial mais velocidade inicial ao quadrado dividido por 2t. Isolando t ali ou resolvendo a equação, nós vamos ter que a posição final menos a posição inicial será igual a velocidade inicial vezes velocidade final menos velocidade inicial ao quadrado dividido por a mais velocidade final ao quadrado menos 2 vezes velocidade final vezes velocidade inicial mais a velocidade inicial ao quadrado dividido por 2a. Reduzindo-se a um denominador comum, nós teremos que 2 vezes a, aceleração, será igual a posição final menos posição inicial, igual 2 vezes a velocidade inicial e multiplicado pela velocidade final, menos 2 vezes a velocidade inicial ao quadrado, mais velocidade ao quadrado, velocidade final ao quadrado, menos 2 vezes velocidade final multiplicado pela velocidade inicial, mais a velocidade inicial ao quadrado, resolvendo as duas partes de velocidade inicial e velocidade final, isolando isso, nós teremos que 2 vezes aceleração vezes ΔS, que é S menos S0, será igual a menos 2 vezes velocidade inicial ao quadrado mais velocidade inicial ao quadrado mais velocidade final ao quadrado. Logo, nós teremos que 2 vezes aceleração vezes ΔS é igual a menos velocidade inicial ao quadrado mais velocidade final ao quadrado. E aí nós teremos que a velocidade final ao quadrado, que está lá no final, quando nós isolamos ela, sobra o resto da equação. Ou seja, velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes aceleração multiplicado pela variação de espaço. Nós utilizamos aí a aceleração, velocidade e espaço, sem utilização do tempo. Não precisamos conhecer o tempo nessa equação. Esta, então, é a equação de Torricelli. Vamos observar aqui um exemplo. Então, uma bala que se move a uma velocidade escalar de 200 metros por segundo e penetra em um bloco de madeira fixo sobre um muro é desacelerada até parar. Qual o tempo que a bala levou em movimento dentro do bloco, depois que ela entrou no bloco, qual o tempo que ela levou se a distância total percorrida em seu intervalo, em seu interior, foi igual a 10 centímetros. Apesar de o problema pedir o tempo que a bala levou para qualquer uma das funções horárias, precisamos ter a aceleração. Para calculá-la, usa-se a equação de Torricelli, ou seja,
velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o espaço percorrido. Logo, a velocidade final é zero, porque vai parar, é quando vai parar, fica zero ao quadrado igual a 200 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração multiplicado por 0,1 menos zero. Observe que as unidades foram passadas para o sistema internacional. Centímetro, 10 centímetros, fica então em metros, 1/10 do metro, ou 0,1. Então, resolvendo a equação, nós vamos ter menos 40.000 igual a 0,2A. Isolando a aceleração, nós vamos ter menos 40.000 dividido por 0,2. Logo, a aceleração será igual a menos 200.000 metros por quadrado. Metros por segundo ao quadrado. Desculpa. A partir daí, é possível calcular o tempo gasto. Como? Utilizando a equação das velocidades, que diz que a velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Nós temos alguns dados, né? No caso, a posição final, que é zero, é igual a 200 mais menos 200.000 vezes t. Logo, t será igual a menos 200 dividido por menos 200.000. Então, o tempo gasto será igual a 0,001, ou seja, 1 milésimo de segundo. Observe o gráfico da velocidade em função do tempo, esse é o segundo exemplo, mostrado a seguir. Então, está aqui o gráfico, velocidade vertical, tempo horizontal. Em relação ao movimento descrito por esse gráfico, determine o tipo desse movimento. Então, o gráfico ele tem uma reta ascendente. Então, o gráfico apresenta a velocidade variando de forma linear em relação ao tempo, indicando que a aceleração desse móvel é constante. Além disso, por estar disposta acima do eixo das abscissas, eixo de t, e a velocidade é positiva, indicando que o movimento é progressivo, porque a reta é ascendente. Terceiro exemplo, um móvel tem uma função horária de deslocamento dada por S igual a 5 mais t ao quadrado. Pede então o exercício para determinar a velocidade inicial e a aceleração desse móvel, respectivamente. Além da função horária da velocidade, o movimento uniformemente variado utiliza funções horárias da posição. Estas são funções de segundo grau, uma vez que o deslocamento de um móvel em movimento uniformemente variado é proporcional ao intervalo de tempo elevado ao quadrado. Confira agora a equação da posição e do deslocamento para o movimento uniformemente variado. Então, nós vamos trabalhar com funções horárias, né? Essa explicação será melhor em aula prática, em aula física, quando estivermos lá na sala juntos, para vocês poderem entender melhor. Então, no exemplo, nós vamos mostrar sempre equações de segundo grau, né? Então, está aqui f de x igual a x ao quadrado mais x menos 6, né? Que podem ser calculadas da seguinte forma. F de x igual a x ao quadrado mais x menos 6. Zero igual a x ao quadrado mais x menos 6. Logo,
né? Em A nós vamos ter que, que o resultado é 1 e em B 1. C menos 6, ou seja, né? Conferindo aqui, o x ao quadrado é A, ele vale 1. O B é x, ele vale 1. E o C é menos 6, vale menos 6. Esses são os elementos da equação. Logo, nós vamos utilizar a fórmula de Bhaskara, né, onde o delta é traduzido em b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. O b vale 1, então b ao quadrado igual a 4, menos 4, desculpe, b ao quadrado, que é 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 6. Essa é a equação, substituindo os valores de a, b e c na equação aqui nos lugares de x, nós vamos ter esse resultado. Primeiro, a, 1 ao quadrado, menos 4 vezes a vale 1, vezes c, que é menos 6. Resolvendo essa equação, nós vamos ter 1 mais 24. Logo, 1 mais 24, 25. Como nós estamos trabalhando com a equação do segundo grau, nós vamos dizer que nós vamos utilizar a sequência da equação, que é x igual a menos b mais ou menos raiz de delta, que é o valor que até onde nós chegamos, que é o 25. Aqui a interrogação mostrando, dividido por 2a. Então, x é igual a menos, mais ou menos, raiz de 25 dividido por 2. 2 vezes a. A vale 1, 2 vezes 1, 2. Então, x é igual a menos, mais ou menos 5 dividido por 2. Por que 5? Raiz quadrada de 25 igual a 5. Logo, nós vamos ter que x', como são dois resultados, é uma equação de segundo grau, nós vamos ter que x' será igual a menos 1 mais 5 dividido por 2. Menos 1 mais 5, 4, dividido por 2, 2. Então, x' é igual a 2. Valor positivo. X duas linhas, menos 1 menos 5 dividido por 2. Menos 1 menos 5, menos 6 dividido por 2, menos 3. X' mais 2, x duas linhas, menos 3. Nós vamos utilizar esse tipo de equação para trabalharmos os exercícios do movimento uniformemente variado, além das funções de primeiro grau também. Bom, pessoal, final dessa aula, tá? De movimento uniformemente variado. Espero ter ajudado, espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, qualquer dúvida, é só procurar, liga, entre em contato lá com a escola nesses momentos de paralisação e nós daremos a resposta para vocês. Obrigado. Até a próxima.